Olá, seja muito bem-vindo a mais um episódio aqui do Aliviando a Bagagem em 2025, esta repaginação que estamos fazendo do Aliviando a Bagagem para esse ano de 2025, trazendo as temáticas mais importantes do Aliviando a Bagagem para pensarmos o tempo em que nós estamos vivendo. E hoje nós estamos aqui com um convidado super especial, o Gabriel, o Osés Gabriel, que é seminarista lá do Seminário Concórdia, em São Leopoldo. Ele que é estudante e é formado também em teologia, mestre em filosofia. Gabriel, eu queria que tu se apresentasse para a gente nesse momento aí, para quem não te conhece, né, para te conhecer um pouco melhor, por favor. Muito bem, então, bom dia, boa tarde, boa noite, qualquer que seja o horário, né, que vocês estejam assistindo. Eu quero agradecer ao Marlon pelo convite. Meu nome, como tu já bem me apresentou, é Osés Gabriel, de Abreu Macedo. Eu sou natural de Teresina, no estado do Piauí, capital do estado do Piauí. A única capital do Nordeste que não fica na praia, né, então esse é um detalhe aí do meu estado. Aliás, o estado mais católico do Brasil é o estado do Piauí, embora eu não seja católico, claro, né? Eu estou no Seminário Concórdia, de tradição luterana, né? E eu venho de Teresina, como eu comentei, sou casado com a Cássia, e a minha formação, então, já começou lá. Eu estudei na Universidade Federal do Piauí, eu fiz licenciatura em filosofia, e foi no início de 2017 até 2021, quando, então, eu casei com a Cássia, e daí viemos para o Rio Grande do Sul, no Seminário Concórdia, em São Leopoldo, para estudar teologia e ministério pastoral. Então, eu já vim com a UBRA em andamento também, essa parte de teologia foi bem tranquilo de fazer, e a parte agora, estou basicamente finalizando a parte do ministério pastoral. E durante esse tempo tive a oportunidade também de fazer um mestrado em filosofia, na PUC aqui do Rio Grande do Sul, em Porto Alegre, onde também pude, então, estar me aprofundando, né, tanto numa área quanto noutra. Então, acredito que são duas áreas, na verdade, que auxiliam tanto no ministério pastoral, na teologia em si, como para a vida do dia comum, especialmente em termos de lidar com esses temas, enfim, de desacelerar a vida, de ansiedade, que são temas que perpassaram a história humana. Eu acredito que, em termos de apresentação, seja isso. Não sei se tem alguma curiosidade, alguma coisa que queira saber especificamente, mas esse é um pouco do pano de fundo, né? A perspectiva é que eu me forme no Ministério Pastoral no final do próximo ano. Atualmente eu me encontro no estágio ministerial aqui na cidade de Novo Hamburgo, nas congregações Rei Jesus e Voz da Cruz. Acho que é isso. Que legal, que legal. É interessante, né, conhecer da tua trajetória, assim, um pouco mais, né? E eu ia perguntar exatamente isso, tu perguntou se tem mais algum detalhe, né? Eu ia te perguntar sobre a formatura. Mas que bom, tá bem perto, né? Eu conheci o Gabriel aí já faz alguns aninhos, deve fazer o quê? Uns 2, 3 anos por aí. Eu acho que desde 2022, que foi quando a gente esteve ali na mesma congregação, né? Em Canoas. Sim, sim. Então faz uns 3 anos já, mais ou menos. Que legal. E entrando propriamente aqui na nossa temática de hoje, né? Eu não acabei não falando sobre a temática de hoje, mas a gente vai conversar sobre um tema dentro do Aliviando a Bagagem, que é a correria dos nossos dias, né? Aí a gente vai tentar responder uma pergunta aqui, duas perguntas, na verdade, né? A vida precisa ser tão corrida assim? É possível ter uma vida mais leve em 2025? Então, eu acredito que tem muita gente interessada em pensar sobre esse assunto também, né? Nós vivemos em um mundo acelerado, onde parar parece sempre errado e descansar é uma culpa, né? Uma culpa, viver devagar acaba sendo muitas vezes um luxo que poucas pessoas conseguem ter. Mas e se Deus tiver um outro ritmo para nós? Né? Então, para essa conversa é que a gente vai aí se propor a pensar e a refletir a partir da palavra de Deus no dia de hoje. Então, essa sensação, Gabriel, assim, de estar sempre atrasado, esgotado, acelerado, né? Parece que virou assim o normal da nossa vida, né? Normal da vida moderna. Por que você acha que nós chegamos nesse ponto no nosso tempo, 2025?
Eu acredito que a sensação ou a tentação é sempre pensar que isso esteja acontecendo apenas com você ou apenas comigo, né? Ou seja, aquilo que me diz respeito. Ou seja, se eu enfrento algo como questões e dúvidas acerca do atraso em relação às coisas da vida, atraso em relação àquilo que eu deveria ter feito de formação, coisa do tipo. Então a gente vem e sempre pensa isso, e a tentação é de fato pensar que isso só acontece comigo e não acontece com o outro. Ou seja, aquela questão, né, de sempre a grama do vizinho tá mais verde, né? Mas se nos colocarmos no lugar do outro ou na perspectiva de história humana como um todo, veremos que é um espírito do tempo, podemos dizer assim. Algo que está no tempo e que acontece com todo mundo de alguma maneira em níveis diferentes. Uhum, Então, meio que isso é uma constatação, um diagnóstico. E com isso eu quero dizer que não é possível escapar do espírito desse tempo. Por espírito do tempo, eu quero dizer o diagnóstico do mundo atual, né? Tem um autor luterano e também que trabalha na área de filosofia, se não me engano, o professor Jenny Veit Jr., que ele escreveu um livro chamado Tempos Pós-Modernos. É um livro já publicado aqui no Brasil há bastante tempo. uhum. E uma das coisas que ele procura ressaltar é que nós estamos inseridos nesse tempo, que nós estamos inseridos no agora, em tudo que acontece, e que, portanto, não somos alheios ao diagnóstico, às questões contemporâneas, a essas questões ou tentações de pensar que isso só acontece comigo. Quando ao olhar para o passado, quando ao olhar para a história da igreja, ou história do mundo como um todo, veremos que tudo que acontece hoje, de alguma maneira, aconteceu ou foi preocupação do passado. Talvez num nível bem menor. Enfim, essa não é a questão. O ponto é que escapar desse tempo não é possível. E a tentação de pensar que isso só acontece comigo é muito grande. E ceder a esse tipo de pensamento é algo que, quando não paramos, acaba tomando a nossa vida. E eu penso que talvez esse seja o problema. Muito bem, Gabriel. E como é que você enxerga isso no contexto espiritual também, né? Que tu falaste, né, sobre o espírito do tempo é muito interessante. Eu lembro até que há um termo alemão, se não me engano, Zeitgeist, uma coisa assim, né? Uhum. Que fala sobre essa questão do espírito do tempo, porque Nietzsche, se não me engano, trabalhou isso também. E quando a gente pensa nessa questão de modernidade, pós-modernidade, né, a gente já entra num campo um pouco mais complexo também, né, das distinções entre o que era o tempo moderno, o que é o tempo pós-moderno, e nós temos várias características também que caracterizam o nosso tempo pós-moderno, né, além dessa questão da correria, do trabalho como algo que permeia toda a vida do sujeito, né, no nosso tempo. Então, quer dizer, antigamente a gente tinha acredito, uma divisão um pouco mais assertiva, né, de horários de trabalho, né? Hoje em dia parece que o trabalho ele invade a vida comum de uma forma muito mais exacerbada na vida das pessoas, né? E como é que isso acaba influenciando também na questão da espiritualidade, né? Na questão da vida espiritual. Será que nós não estamos trazendo essa lógica, às vezes, para o contexto também da vida cristã? Como é que essa correria ela tem afetado a nossa vida cristã, a nossa espiritualidade? Exatamente. Então, essa espírito do tempo, né, como tu bem mencionou também o termo em alemão, além de oferecer para nós um panorama da vida atual, ela oferece também uma ferramenta para visualizar a cristandade atual também, diante dos desafios da cultura, do mundo, do trabalho, enfim, ou de ansiedade, de ter um sustento para a vida. De maneira que, claro,
hoje temos um regime, enfim, isso varia de país para país, né, sem entrar no mérito, mas, enfim, regimes democráticos, totalitários, existem mundo afora, com regimes mais voltados para o mercado aberto, mercado, enfim, mais controlado pelo Estado. E, de alguma maneira, isso ajuda também a compreender o lugar da igreja, especialmente porque hoje, na verdade, né, como vivemos talvez numa cultura americana, que eu digo americana, enfim, desde os Estados Unidos até a América do Sul como um todo, de países majoritariamente democráticos, com liberdades civis, mas também, ao mesmo tempo, com mercado, capitalismo, não como sendo uma crítica exatamente, mas o que eu quero dizer é que todo esse contexto fornece, oferece e exige também do ser humano uma inserção, uma preocupação inerente com a vida atual, com o mantimento de cada dia, entende? Então, ou seja, a preocupação com o trabalho, por exemplo, é algo em que acaba por inserir o homem numa questão de como sustentar sua família diante, às vezes, de um salário que não é suficiente. E, portanto, isso coloca o próprio ser humano numa situação de crise, às vezes, porque não consegue algo melhor. E por aí vai. Uhum. Diante de todo esse contexto. Ou pode ser em outro contexto totalitário, enfim, como em outros regimes, por aí afora, diante de falta de liberdade civil, por exemplo. No entanto, o retrato, talvez, que eu gostaria de destacar em termos de cristianismo, espiritualidade cristã, é que, nesse contexto em que vivemos hoje, de fast food, de facilidade, enfim, que você pede uma comida pelo celular e ela chega rapidamente à sua porta e outras coisas, é que às vezes a espiritualidade acaba cedendo ao contexto em que estamos inseridos, sabe? Uhum. E eu penso que essa é uma grande tentação também em termos de viver a vida cristã, ou seja, é pensar que as músicas cristãs devem ser vistas no nosso contexto, ou que a nossa espiritualidade, a nossa vida de oração, a nossa vida eclesiástica dentro da igreja, ela pode ser vivida como uma vida de fast food, uma vida de rapidez, algo que a própria mente humana, se você vê na história humana, não está preparada ainda para lidar. Eu digo isso porque o ser humano é fruto do tempo. O ser humano Uhum. é fruto dos séculos que se passaram, não somente do agora. Não em termos apenas de visão, mas em termos daquilo que você está, de fato, inserido, o contexto, a realidade como um todo. Ou seja, isso acaba empurrando a vida cristã para um ambiente de rapidez, de tecnologia exacerbada, enfim, de um exagero que, claro, a técnica nos trouxe a esse exagero, às vezes, muito. Porque o problema da antiguidade era o quê? O problema da antiguidade era lidar com como é que você vai aquecer a casa se não tem eletricidade ainda, né? Como é que Uhum. você vai lidar, enfim, com comunicação, que você tinha que enviar cartas para o mundo ao seu redor? Como é que você vai lidar com todos esses problemas? Esses problemas foram superados. Porque hoje você tem carro, aliás, o carro a combustão agora sendo substituído pelo carro elétrico, enfim, a tecnologia, a comunicação se tornando cada vez mais real e rápida. Então, toda essa rapidez faz a nossa mente pensar que estamos prontos para essa rapidez, quando talvez não estejamos prontos ainda. O ponto é que a vida cristã ainda não pode e não deve ser vivida com essa rapidez, com esse espírito do tempo, com a realidade em que estamos inseridos. O ponto é que a vida cristã nos convida sempre a retornar, não para uma rapidez, mas para contemplar e meditar na palavra de Deus. Esse é o ponto, né? Uhum. Então, ou seja, o ponto aqui na tecnologia não é a rapidez, não é o contexto em que estamos inseridos, se é o regime democrático, capitalista, enfim, ou outro qualquer, ou é totalitário, etc. Não, o ponto é a vida cristã não está pautada nesse contexto, nessa rapidez Uhum. tecnológica, no fast food espiritual, enfim, ela está pautada na palavra de Deus, né? E a palavra de Deus é simples: oração, meditação e aquilo que o ser humano passa no dia a dia como tentação, por exemplo. Então, eu acho que esse diagnóstico também ajuda a compreender, a ver o todo.
da vida cristã, que a nossa vida não depende dessa tecnologia que nos levou a uma rapidez exagerada, às vezes. Uhum. E a gente acaba se deparando com o que tu trouxeste nesta distinção entre vida cristã e o tempo, o espírito do tempo, com a própria distinção entre os tempos humanos e o tempo de Deus, né? O Cronos e o Kairos, quer dizer, é sempre um desafio para nós viver o tempo de Deus, porque nós vivemos nesse Cronos humano, né? Nesse tempo de produtividade, de sustento, de tentar sobreviver, né? Que é a grande realidade de todos nós, porque nós estamos inseridos num mundo de pecado. Então, o tempo de Deus ele acaba sendo um desafio para nós, apesar de que a vida eclesiástica, ou a vida cristã, ou a vida do tempo da igreja, ela sempre tenta nos puxar para esse tempo de Deus, para que consigamos viver esse tempo, né, de uma forma mais plena e mais saudável também, né, contrastando exatamente com a vida comum. Apesar de que o tempo de Deus ele também acaba entrando na nossa vida comum, né? Nós vivemos no dia a dia também, né? A vida cristã, a celebração daquilo que nós recebemos em Cristo, que é a nova vida, né? Então a liturgia ela também acredito que tem continuidade na nossa vida comum, né? Aquela questão da liturgia diária. Então o Cronos esse tempo que nós vivemos ele é afetado também pelo Kairos de Deus, né? Então é bem interessante a gente pensar essas questões e como é desafiador para a gente, né? Viver nesse tempo que Deus nos propõe, que é um tempo mais relaxado, mais meditativo, mais contemplativo, né? E como que você interpreta, vamos entrar agora aqui no Salmo 23, né? Que em meio a essa correria toda, o Salmo 23 ele é um texto que continua falando com toda a força para a gente no nosso tempo, né? O Senhor é meu pastor, nada me faltará, Ele me faz repousar em pastos verdejantes, leva-me para junto das águas de descanso. Como que você interpreta essa imagem de repouso, de descanso, cuidado, em meio a um mundo tão exigente? Então, o Salmo 23 é interessante, é um salmo muito conhecido, né? Por vezes até se torna um amuleto quase, né? Enfim, que as Bíblias ficam abertas no Salmo 23. No entanto, a palavra de Deus, ela é muito rica para que o salmo fique só aberto. O salmo, ele deve ser lido. A palavra foi feita para ser lida, né? O Uhum, Logos de Deus se encarnou para ser conhecido. E nesse sentido, o Salmo 23 apresenta uma riqueza, uma dentre as riquezas das Escrituras, né? Conheço que a Escritura Sagrada como um todo é divina, inspirada por Deus. E eu gosto sempre de destacar já o versículo inicial, né? O Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Ou nada me faltará. Ou uhum, ainda não me faltará. Porque às vezes compreendemos de maneira equivocada que o Senhor é meu pastor e nada me faltará, é que nada me faltará no sentido de alimento, enfim, ou de roupas, ou bens materiais de maneira geral. O Salmo 23, na verdade, já inicialmente, nos entrega outra leitura diferente desta que eu mencionei. Ou seja, uhum, que o Senhor é meu pastor, no sentido de que ele não me faltará, seja em tudo aquilo que é. Porque aqui, na verdade, é uma repetição, né? Uma repetição aqui. O Senhor é o meu pastor, nada me faltará. O que não me faltará? Ele, o pastor, o uhum, próprio Deus, na minha vida. E isso dá uma outra perspectiva para o Salmo 23. Ou seja, de que não é essa materialidade, essa urgência pelos bens, embora, claro, devamos ter um certo nível de preocupação com a vida comum. É natural, isso faz parte. Agora, essa preocupação exagerada, né, essa vida acelerada, enfim, acaba nos levar para uma doença, enfim, da alma, né, em que não conseguimos
sair do lugar. Estamos como que parados, presos em preocupações. Mas o ponto aqui do Salmo 23 é que o Senhor é meu pastor, ele não me faltará. Nada me faltará, porque ele está comigo, ele é Deus. Ora, se Deus está comigo, o que é que me falta? Nada. Então é uma Uhum. pergunta retórica, né? Ou seja, tudo que vem adiante, aqui no Salmo 23, pressupõe a presença do bom pastor, do próprio Deus. Isso muda tudo. Muda tudo porque o tema do descanso, por exemplo, como você mencionou, ele é visto na Escritura de maneira geral. Aliás, ele já está presente nos Dez Mandamentos. E, na verdade, nenhum ser humano que ainda tenha, que não tenha conhecido as Escrituras, que não tenha conhecido a revelação, consegue reconhecer, ainda assim, que é necessário descansar. Porque não vive 24 horas trabalhando, não vive 7 dias da semana trabalhando, não vive sem dormir, não vive sem parar, não vive sem comer, enfim. O ponto é que o descanso parece algo inerente à natureza humana. Não só ao homem também, como à natureza de maneira geral. Ou seja, o descanso aparece aqui nas escrituras, ele está presente na natureza humana, ele está presente na vida diária. O descanso, Uhum. ele é necessário, e por vezes, né, enfim, esse é algo que acaba sendo como que uma armadilha, pensar que o descanso é perda de tempo. Justamente porque tem todo um contexto, aquela coisa toda que eu mencionei, que sugere que descansar é perder tempo, é perder dinheiro, por exemplo. Quando, Uhum. na verdade, o descanso é algo que as escrituras já preveem. Na verdade, o sábado, na aliança, na antiga aliança, foi estabelecido, né, o Shabat, descanso literalmente, para que, de fato, o homem descanse. Uhum. Só que o detalhe é, esse sábado continua na vida contemporânea, não como o dia da semana, mas porque o próprio descanso da alma é aquilo que o Salmo 23 mencionou aqui no primeiro versículo. É Deus. O próprio descanso é Deus. Quando este, portanto, se coloca na presença da nossa vida, na alma. E o que eu quero dizer com isso é que descansar é um estado de espírito. Não é só um estado da carne, enfim, descansar a carne cansada, descansar o corpo cansado. Uhum. Não, ele é um estado de, eu acho que você mencionou também, né, de contemplação, de parar, enfim, colocar o espírito em repouso. E é isso que também a palavra de Deus fala. Você coloca a sua alma em descanso, o seu espírito em paz, em ordem, quando você coloca todas as coisas, inclusive os bens materiais, a vida do dia comum, você entrega isso nas mãos de Deus. Na verdade, o próprio Salmo 23, a característica da literatura do Salmo é de ser sabedoria, né? É de ser uma literatura que fala sobre coisas maiores do que o ser humano. A própria escrita do Salmo, o próprio livro dos Salmos, é um livro de contemplação. É um livro de parar, pensar, meditar e por aí vai. Continuando aqui, então, com as perguntas para a gente continuar pensando sobre isso, né? Eu queria saber como é que tu pensa em dicas práticas, assim, né? Que podem ajudar também a gente a conseguir desacelerar, né? E conseguir desacelerar nesse contexto da espiritualidade mesmo, né? Desacelerar por dentro, mesmo quando por fora a vida continua essa correria, né? Será que é possível? Como é que a gente consegue fazer isso? E como que a filosofia ela pode dialogar com essa busca também por uma vida mais leve, mais significativa? Muito bem, as duas perguntas são interessantes, né? Eu lembro quando eu cursei filosofia na Universidade Federal, uma professora falava uma palavra que eu achava bem, bem bonita, né? A palavra vicissitudes da vida. Essas vicissitudes da vida são interessantes porque apresentam e descrevem, na verdade, o modo como a vida acontece, ou seja, que tem imprevistos. As vicissitudes é literalmente aquilo que você não espera que aparece, seja de bom, seja de ruim. E creio que a tua primeira pergunta, ou seja, como lidar com isso,
na vida prática, no dia a dia, ela tem que lidar com essas palavras, essas descrições da vida atual, ou seja, de lidar com as vicissitudes, de lidar com aquilo que aparece sem que eu espere, ou de lidar ao mesmo tempo com a minha saúde mental, com o bem-estar interior, e ao mesmo tempo ter que lidar com, enfim, o mantimento da minha vida, a minha família, ter tempo no lar. C.S. Lewis, acredito que nos fornece ótimos exemplos, especialmente no cristianismo puro e simples, em que ele coloca que as inutilidades, entre aspas, são e dão significado para a vida. O que ele quer dizer com inutilidades? Porque, como eu falei lá no início, diante desse contexto que temos agora, nós temos trabalho, nós temos ter que lidar com dinheiro, saúde física, mental, ter tempo de qualidade com as pessoas, amizades. E tudo isso, de alguma maneira, é útil. No contexto, claro, no contexto geral, aqui que eu mencionei lá no início, há uma certa utilidade de certas ferramentas, na verdade, de dinheiro, por exemplo, como falei, também, enfim, de trabalho. Então, o trabalho tem uma utilidade no contexto em que vivemos. O salário tem uma finalidade, o dinheiro tem uma finalidade, o celular tem uma finalidade e utilidade prática. Uhum. Enquanto outras coisas não têm utilidade prática, mas dão significado à vida. Então, o próprio C.S. Lewis vai citar algumas inutilidades que dão significado à vida. Por exemplo, o amor. Que utilidade tem o amor? Até tem um ditado, né? Acredito que você, Marlon, deve conhecer, ou as outras pessoas que estão assistindo também, é que o amor não enche a barriga, né? Ou algo assim do tipo. Ou seja, que de fato o amor, em termos de conseguir algo para a vida prática do dia a dia, ou seja, de alimento, de trabalho, de dinheiro, o amor não alimenta. Nesse sentido, C.S. Lewis coloca o amor como uma inutilidade que dá significado às utilidades da vida. Porque se você só viver pensando em dinheiro, enfim, nas coisas desse mundo, na materialidade, nos bens materiais, você acaba não vivendo. Esse é o ponto. Você acaba preso nos bens materiais e, de repente, você entra numa crise, num problema de saúde mental, coisa do tipo também, que pode ter uma dessas causas ou não. Enfim, a questão é que há inutilidades da vida, e C.S. Lewis coloca como o amor, a amizade, como a espiritualidade também, de uma certa maneira, ou o próprio Deus, que não tem uma utilidade prática da vida comum, no dia a dia, de dinheiro, de mantimento, aquela coisa toda, né? Então ele coloca como essas inutilidades, entre aspas, que na verdade são muito úteis. Essas inutilidades, entre aspas, como dando significado real para a vida. Entende? Então, eu acredito que esse é um ponto bem interessante que ele ilustra e que, portanto, desacelerar é literalmente retornar aquilo que você é. Ou seja, nós somos seres humanos, nós não somos máquinas, nós não somos computadores, nós não somos ferramentas. Desacelerar é retornar aquilo que de fato você é ser humano. Você está, enfim, submetido ao tempo, às vicissitudes, como eu mencionei, aquilo que aparece de repente, inclusive, enfim, ao amor, à amizade, às paixões, enfim, até coisas ruins como o vício, né? Mas, ao mesmo tempo, lidar com essas coisas é lidar realmente com aquilo de fato que nós somos. Nós somos seres humanos, nós não somos máquinas. E isso eu acho que é o ponto que leva para a filosofia, que é a segunda pergunta, né? O que leva à filosofia também, porque de alguma maneira a filosofia pensou isso no tempo. De maneira que a própria palavra de Deus reconhece que há vãs filosofias. Ou seja, a própria Bíblia fala de uma vã filosofia, ou seja, de uma filosofia inútil, de uma filosofia ruim, que pode levar... enfim, eu vindo dessa área também, e tu deve saber muito bem, mais do que eu, que, enfim, tem filosofias que, para a vida comum, eu diria eu, não são boas. Não são boas, de fato.
E as escrituras estão certas em dizer que há vãs filosofias. Mas há um pensamento na filosofia que diz respeito àquilo que Deus revelou naturalmente, ou seja, que o homem é um ser moral, que tem ética, que tem os mandamentos, que tem algo no ser humano intrínseco a ele mesmo, que é aquilo que ele sabe discernir como bem e mal, por exemplo. Então, Uhum. os filósofos da antiguidade pensaram essas questões também. Mesmo quando viviam em tempos mais desacelerados, podemos dizer assim, ainda havia uma certa aceleração. E, portanto, eles tinham também essas preocupações, eles sofriam também com ansiedade e com outros problemas. O ponto é que a filosofia também, o pensamento até de autores antigos, como os filósofos estoicos e os primeiros filósofos gregos, pensaram, lidaram. Eu posso citar aqui um exemplo, né, o livro Meditações a Mim Mesmo, do Marco Aurélio, que foi imperador, e ele coloca ali aquelas meditações a mim mesmo, literalmente, porque as meditações que ele escreveu era para ele mesmo, para saber lidar com o império, saber lidar com o próprio ser imperador, de não Interessante. ligar para de não ligar para as coisas que acontecem que são, ou seja, que não são importantes para lidar com o governo, por exemplo. Uhum. Então, o próprio Marco Aurélio reconheceu isso. Isso faz parte da natureza humana. Na verdade, o que o Marco Aurélio refletiu nas meditações, embora, claro, seja um livro comum, secular, mas o conteúdo em si, essa preocupação, ela não é muito diferente das preocupações que aparecem aqui de vários autores bíblicos, como o rei Davi, como outros autores, como Salomão e etc. Como aquilo que aparece é tema de Eclesiastes, por exemplo, dos Salmos. O conteúdo em si não é muito diferente. Então você vê essa proximidade, ou seja, de uma boa filosofia que acaba indo ao encontro das preocupações que aparecem aqui nas escrituras também. Então esse é um ponto interessantíssimo e que ajuda a lidar com todas essas questões, né? Eu acredito que vai mais por esse caminho. Uhum. Muito bem. É interessante a gente pensar, né, todo esse contexto que tu trazes de uma sabedoria secular também conversando com a sabedoria bíblica, né, e como que isso nos ajuda a pensar também o nosso tempo. Eu acredito que a gente aqui acaba trazendo bastante coisa interessante quando tu fala das inutilidades, por exemplo, né, e aí eu me lembro que há vezes em que eu me deparo com muito trabalho também na minha vida, por exemplo, e eu estou cercado de livros atrás de mim que eu não tenho tempo para ler todos eles, porque dentro da minha lógica, talvez isso seja algo inútil, né? Ou da nossa lógica, cada vez mais no nosso tempo, né? A questão da leitura, por exemplo, como uma inutilidade, né? E o quanto é desafiador a gente dar tempo a essa inutilidade, a considerar ela como importante, né, na nossa vida, né? O nome inutilidade, né, mais no aspecto prático, porque na verdade não são coisas inúteis que nem tu bem traz também, né? E eu acho que o grande ponto para nós hoje aqui é conseguirmos conduzir cada um de nós e as pessoas que estão assistindo também, né, a esse descanso conduzido por Deus, né? Aqui no Aliviando a Bagagem, a gente tenta trazer a questão da centralidade do Salmo 23, né, para podermos compreender como Deus ele nos conduz desses problemas, destas bagagens que nós carregamos na nossa vida, no nosso dia a dia. E hoje estamos falando sobre uma vida mais corrida, né? Mas como que Deus nos conduz dessa vida mais corrida para uma vida de descanso, por exemplo, ou nos conduz da ansiedade para uma paz que excede todo entendimento, talvez, né? Semana passada eu estava falando com o Gustavo, que ele trabalhou com a gente o tema da ansiedade, né? Por que estamos tão ansiosos em 2025? Tem um vídeo aqui no canal também, se você não assistiu, né? Você que está nos acompanhando, assista. E eu comentei com ele que eu fiz uma exegese no período da teologia do Salmo 23,
E o Salmo 23, eu lembro que na época eu estava na parte da lei e evangelho, né, fazendo a exegese, e eu não encontrei lei nele, eu só encontrei evangelho no Salmo 23. Então, quer dizer, é um Deus que nos presenteia com um salmo que não é apenas um texto a ser lido e meditado, mas uma realidade para a nossa vida, né? Que se faz presente na nossa vida, né? Como uma promessa mesmo, né? De alívio, de descanso, de consolo, de cuidado, de proteção e tudo mais. E para esse tema aqui, eu acredito que se destaca, né? O Salmo, no Salmo 23, a parte em que ele fala, em que o salmista fala, né? Ele me faz repousar em pastos verdejantes, leva-me para junto das águas de descanso. Então, é um Deus que nos conduz ao descanso, né? Talvez a gente olhe para a nossa realidade e a gente pense, pô, mas eu não consigo, né? Não estou conseguindo descansar. E as palavras, elas ajudam, né? Mas, quer dizer, a gente precisa de uma intervenção desse Deus que nos conduz a essas águas de descanso, né? Aos pastos verdejantes. Né? Eu preciso de um Deus que me tire dessa prisão, né? E nesse momento, eu queria que tu deixasse uma palavra de encorajamento aqui, uma breve palavra de consolo e encorajamento para essas pessoas que estão nos assistindo, que estão cansadas, talvez, e até cansadas de viver nessa roda, né? Nessa prisão do nosso tempo, do espírito do nosso tempo, né? E que sentem que não podem parar, que a vida está exigindo demais delas. Né? Eu queria que tu deixasse aí uma palavra de encorajamento para esse pessoal aí. E para todos nós, né? Que também precisamos, que também fazemos parte desse espírito do nosso tempo. Claro. Então, isso aí é algo que eu mesmo tive que aprender também, né? Até porque, enfim, tudo isso que eu citei, que se revela nas escrituras, que se apresenta também em outras literaturas, que não é problema nenhum, porque isso é revelação natural de Deus também, para o homem, né? Uhum. Nós temos a revelação das escrituras, que é aquilo e o modo como ele se revela a nós, né? O modo que ele se revela quem ele é, ou seja, que é Pai, Filho e Espírito Santo. E também você tem a revelação natural, ou seja, o modo como Deus se revela na natureza, por exemplo. E uma coisa interessantíssima é sempre voltar à natureza. É, de fato, aproveitar aquilo que Deus deu, aquilo que Deus fez de melhor. Ele olhou para a sua criação e disse, é bom. Se o próprio Deus diz que é bom, é bom. Então, por exemplo, há um exercício muito bom, né? Enfim, eu acho que todo mundo já deve ter feito isso na vida, hein? Se foi num parque, ou se foi numa praia, ou se, enfim, teve descalço na areia, ele esteve em contato com a natureza, você ouviu o céu estrelado à noite, né? Você vê que tudo isso é muito bom. Contemplar a criação de Deus é bom. Enfim, a gente vive nessa rapidez, nessa tecnologia, coisa do tipo, e a gente não para olhar o céu lindo que Deus fez. A gente não para olhar as estrelas, a gente não para prestar atenção na lua, por exemplo. Uma coisa magnífica que Deus fez. A gente mal consegue também olhar para o sol, né? Mas olhar para o sol já é meio perigoso. Mas aí, mas a questão toda aqui é que tudo isso foi Deus que fez, e ele fez e é bom, e a gente se sente muito bem quando estamos em contato com a natureza. Ou seja, o que eu quero dizer é que isso aparece aqui nos Salmos, de contemplar a criação. E, querendo ou não, um dos teólogos que fez isso é o próprio Martinho Lutero, quando também no Salmo 46, mais adiante, ele vai se inspirar para escrever Castelo Forte. Em meio às tentações, aos perigos do tempo dele, no caso, em relação também à ansiedade, ou desacelerar o modo como as coisas estavam indo tão rápido, né? Enfim, como ele se tornou conhecido em toda a Europa, se tornou amado por um lado e odiado por outro, e isso colocou ele, tipo, numa crise, né? Então, ver também os exemplos de pessoas do passado ajudam a compreender que você não está só nessa.
a lidar com esses problemas, a parar. Isso é o ponto, por exemplo, das inutilidades que eu citei, né, entre aspas. Uhum. Como em que tempo da nossa vida nós paramos? Claro, é difícil às vezes se você tem um trabalho que lhe exige muito, é difícil, mas não é impossível parar por pouco tempo que seja para ler um livro, para desenvolver um novo hobby, como pintar um quadro. Por que não? Ah, mas eu não sei pintar. Aprende. Se vira. O cérebro gosta desses desafios, né? A gente precisa Sim. de um hobby, a gente precisa de contato com a natureza, a gente não pode ficar só no celular, a gente não pode ficar na rapidez do dia a dia, ficar de cabeça no trabalho, a gente não pode, porque não fomos feitos só para isso. Esse é apenas um dos aspectos da vida. E como aspecto, deve estar em seu lugar, e não como um todo, entende? A questão da alma e a paz, o descanso, é algo que, de fato, parte do interior para o exterior. Se eu ligo apenas para aquilo que está perto de mim, enfim, para as preocupações, eu acabo ficando maluco, né? Porque a questão Uhum. toda aqui é que o descanso ele não é só externo. Ah, o trabalho vai me dar mais 2 dias de folga. Ah, vai ter feriado. Porque se você se preocupa apenas com a exterioridade das coisas, descanso nenhum vai ser suficiente. Porque o descanso, na verdade, é o que parte do interior para o exterior. Claro, e isso, partindo do interior para o exterior, é que as coisas vão mudar daí. Entende? Uhum. Eu acredito que vai mais nesse sentido. Então, a contemplação, esse próprio exercício de descanso do espírito, descanso da alma, cara, é algo que o próprio Deus revelou na sua palavra, é algo que ele revelou nos mandamentos, é algo que ele destinou à humanidade a partir da promessa do evangelho. Quando o próprio Deus, Jesus Cristo, vem, se encarna, e ele morre em nosso lugar, e ele paga aquilo que deveríamos pagar. Ou seja, Deus faz tudo para que o ser humano, então, tenha salvação. Não é exagero dizer isso. Porque Deus Uhum. faz tudo do início ao fim. É Ele que justifica, é Ele que santifica, é Ele que dá a ressurreição. E nós apenas somos atingidos por essa palavra, que nos ensina a confiar nele, que o Senhor é o meu pastor. E se Ele é meu pastor, se Ele está comigo, nada me faltará, porque Ele está comigo. Entende? Então, essa Uhum. promessa, essa entrega total, nos diz o seguinte: olha, acima da sua cabeça, acima das suas preocupações, há algo, ou melhor dizendo, há alguém que já fez tudo, que diz para você, ó, aquieta sua alma, né? Porque eu sou Deus. Na verdade, é isso que ele diz no Salmo 46, que eu citei, Uhum. tem a ver com o Salmo 23 também, está intrinsecamente ligado, né, no mesmo livro, no mesmo tipo Sim, de sim. literatura. Ou seja, vinde e contemplai as obras do Senhor. Ele é refúgio e fortaleza, socorro bem presente nas tribulações, ou seja, nas vicissitudes da vida, aquilo que aparece. E aí ele diz o seguinte: aqueitai-vos e sabei que eu sou Deus. Sou exaltado entre as nações, sou exaltado na terra. Ou seja, ó, calma a alma, acalma a vida exterior, a partir da vida interior, claro. Isso ajuda a compreender como ordenar as coisas a partir do seu próprio coração, a partir daquilo que você pensa, ajuda a ordenar as coisas da vida exterior. Esse é um princípio primário que, acredito eu, na prática, dá efeitos incríveis. Ou seja, que o Senhor dos Exércitos está conosco e que aí a nossa alma se aquieta, o nosso interior se aquieta. E fazer esse exercício de introspecção também, ou seja, de voltar a si mesmo, de voltar aos seus sentimentos, de voltar ao seu pensamento, e lembrar que há um Deus acima de você que fez céus e terra, tudo aquilo que você vê ao seu redor, de belo e maravilhoso, é obra artística de Deus. Lembrar disso é lembrar que não está só. É lembrar que as demais coisas virão. É lembrar que as coisas materiais são preocupações, então,
que a partir do interior conseguem, então, um resultado exterior. Não sei se eu fui bem claro, né? Mas eu acredito que vai por esse caminho. Eu acredito que é isso. Eu tento viver isso no meu dia a dia também. Não como, enfim, como uma receita de bolo que, enfim, já vai trazer o resultado perfeito e pleno e que não vou ter problemas. Não. Na verdade, é de saber lidar com os problemas. Uhum. Muito bem, muito bem. Eu acredito que ajudou bastante a gente a pensar nesse assunto, né, à luz da palavra, do Salmo 46, que também, que nem tu falaste, conversa exatamente, né, com o Salmo 23, traz essa questão da importância da proteção de Deus, do seu cuidado. E é aquilo que eu sempre trago, né? Volta e meia isso surge em algum tema que eu trago aqui em alguma conversa, que é o deixar Deus ser Deus, né, em nossas vidas. Isso é com certeza muito importante para que a gente consiga viver uma vida mais leve, que é o que a gente está conversando hoje, uma vida menos corrida, uma vida que consegue fazer com que a gente se sinta um pouco melhor em relação ao tempo em que nós estamos inseridos, né? E deixar Deus ser Deus tem a ver com isso, porque é quando eu deixo Ele ser Deus que eu deixo de confiar na força do meu braço e pensar que eu preciso trabalhar a todo tempo para conquistar o meu sustento, a minha proteção, né? Enfim, a minha sobrevivência. Quando eu entendo, então, que Ele é Deus e que Ele não me faltará, que nem tu colocaste, né? É que eu entendo que Ele está comigo, que, na verdade, tudo provém dEle, né? Tem aquele salmo também, né? O Salmo 127, que ele vai dizer: se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham os que a edificam, né? Se o Senhor não guardar a cidade, em vão vigia a sentinela. Ou seja, deixar Deus ser Deus é isso, é entender que é Ele quem faz o trabalho, né? Nós apenas estamos aqui como meros instrumentos falhos e que quem mantém o mundo, quem sustenta a casa, na verdade é Deus, tá? Então, Gabriel, eu queria te agradecer por essa conversa, né, tão significativa aqui. Eu acredito que muitas pessoas vão gostar de assistir, né? E agradecer pela tua atenção, teu tempo com esse tema, né? Enfim, quando eu convido o pessoal, eu não convido por questão de, o cara pesquisou sobre aquele assunto já, então eu vou aproveitar. Não, eu pego o tema e eu convido a pessoa, eu digo, tem esse tema, esse outro tema aqui, e, né, e peço para vocês ali pesquisarem, e então para falarem sobre isso, né, darem uma estudada, e tu aceitaste bem, e tu trouxeste aqui contribuições bem importantes, né, então eu queria te agradecer aí, né, por esse esforço, né, em estar conosco aqui também e partilhar um pouco do teu conhecimento, né, que é sempre bem-vindo. A gente sempre tem algo a acrescentar, né, na vida do outro com o nosso conhecimento. Eu acho que esses vídeos eles ajudam também a gente a fazer isso, né, esse exercício. Muito obrigado mesmo pelo convite, foi ótimo ter essa conversa. É algo que, de fato, eu não precisei ir a fundo, assim, sabe, para ter que falar isso, ou para ter que, enfim, fazer um esboço ou um texto gigante sobre o assunto. É um pouco do que a gente vai aprendendo no dia a dia, um pouco do que a gente vai escutando dos nossos mestres, dos nossos professores. E por professor, eu não quero dizer só os professores da faculdade ou do seminário. Literalmente, o primeiro mestre é o Senhor Jesus Cristo, né? Enfim, que se revela já na sua palavra. Mas a gente vai aprendendo isso de pessoas que vão nos lembrando disso na vida comum, né? Então, também através de leitura, de literatura, coisa do tipo, que nos ajuda. É uma das coisas inúteis, né? Muito úteis, as inutilidades úteis que nos ajudam e dão significado para a vida. E então eu agradeço pelo convite e sempre estamos à disposição também. Muito obrigado. Tá, ok. É isso aí. Um grande abraço, então,
E um abraço para você também que nos acompanha aqui no canal, que está acompanhando o vídeo, né? Continue ligado aqui no nosso canal. Se você não é inscrito também, se inscreva para nos ajudar. E nós nos vemos em um próximo Aliviando a Bagagem, né, com outro convidado e uma outra temática também para nos ajudar a pensar como esse Deus nos conduz, né, das bagagens, do caminho que nós levamos em nossa vida, cheio de lutas, de percalços, de dificuldades, ao alívio, ao descanso, ao consolo dele, onde ele nos convida a aliviar as bagagens nele. Deus fique com você. Deus te abençoe na sua vida, na sua trajetória. E nós nos encontramos em um próximo episódio. Tchau, tchau.